Fala pessoal, hoje a gente vai desbravar um território que é ao mesmo tempo simples e revolucionário, o poder de dizer não. Não aquele não que afasta, mas o não que liberta, que nos coloca no controle da nossa própria jornada. Vamos começar com o preço do sim. Por muito tempo eu me vi aprisionado mentalmente na teia do sim automático, sabe? Aquele sim por favor que te consome um tempo precioso, para o compromisso que drena a sua energia, para aquele pedido de ajuda que, no fundo, você sabe que vai te sobrecarregar. É como se o mundo atual, com sua velocidade insana e a constante demanda por nossa atenção, nos empurrasse para um sim sem fim. Recebemos e-mails, mensagens, convites, solicitações de tudo quanto é lado, e a pressão para sermos prestativos e disponíveis é gigantesca. É quase uma etiqueta social que nos impede de recusar. E eu me sentia exausto, sobrecarregado, como se minha energia fosse sugada por 1001 coisas que não eram de fato minhas prioridades. Era como viver em um filme antigo onde o protagonista, sempre bonzinho, acabava sendo pisoteado por todo mundo. Uma sensação de estar à deriva, de não ser o autor da própria história. O custo de oportunidade aqui é imenso. Cada sim dito por obrigação é um pedaço da nossa energia vital que vai embora. Um tempo que poderia ser dedicado ao que realmente gostamos, seja a criação, a reflexão ou simplesmente o silêncio. É como se estivéssemos perdendo a nós mesmos, aos poucos. Pense naqueles momentos em que você aceita um projeto extra no trabalho, mesmo sabendo que irá conflitar com o outro, ou quando se compromete a ir em um evento social que não te agrada em nada, só para não ficar mal com alguém. Essas pequenas decisões, somadas, criam uma montanha de obrigações que não nos pertencem. Lembro de uma fase em que eu estava tão sobrecarregado que mal conseguia pensar. Eu precisava de uma bússola, de uma clareza que parecia inatingível. E o mais irônico é que muitas vezes dizemos sim para manter uma imagem de bom colaborador, bom amigo ou similares, mas acabamos exaustos, improdutivos e, no fundo, ressentidos. Por que dizer não é um superpoder? A grande virada foi perceber algo simples, mas profundamente libertador. Eu tinha o direito de recusar. Dizer não é sobre ser egoísta, mas sobre ser honesto consigo mesmo e com os outros. É sobre respeitar seus próprios limites e suas prioridades. O essencialismo, como a gente sempre fala por aqui, nos convida a focar no que é verdadeiramente importante, a podar o excesso, a eliminar o que não serve. E muitas vezes esse excesso são justamente os compromissos que aceitamos por medo de desagradar, por uma espécie de vício social de não saber recusar. Quando você aprende a dizer não, você está ativando um superpoder. É a capacidade de estabelecer limites saudáveis, de proteger sua energia e seu bem-estar mental. É a arte de priorizar. Se algo não se alinha com os seus objetivos, com os seus valores mais profundos, dizer não se torna um ato de integridade. Sentir-se confiante em recusar pedidos sem culpa ou obrigação é um dos maiores presentes que você pode dar a si mesmo. Pense nos estoicos, por exemplo. Filósofos como Sêneca e Marco Aurélio já nos ensinavam a focar no que podemos controlar e a aceitar o que não podemos. Para eles, a paz interior não deveria ser refém das expectativas alheias. Dizer não ao que está fora do nosso controle ou ao que nos afasta dos nossos princípios é uma forma de exercer essa sabedoria milenar. É o discernimento entre o essencial e o trivial, uma disciplina de recusar o supérfluo. Estratégias práticas para dizer não. A chave, meus caros, é aprender a dizer não sem a necessidade de se explicar, sem justificativas elaboradas. Parece contraintuitivo, mas é um ato revolucionário. No dia a dia, isso se traduz em frases curtas e assertivas. Não, valeu. Não, obrigado. Não, isso não é possível para mim agora. Não consigo te ajudar com isso. A primeira vez que eu usei um não sem uma justificativa elaborada, senti um frio na barriga, uma pontada de culpa. Mas a reação, na maioria das vezes, foi um simples ok. Ninguém morreu, o mundo não desabou. E eu? Eu me senti mais leve, mais livre. Uma estratégia que pode ser muito útil é a regra das 24 horas. Se alguém te pedir algo e você não tiver certeza, diga que precisa de um tempo para pensar e que vai verificar sua agenda em 24 horas. Isso te dá clareza, perspectiva e evita um sim impulsivo. E se a pessoa insiste, você pode repetir a resposta de forma calma ou adicionar uma informação mínima, sem entrar em detalhes desnecessários. Eu entendo que você precise, mas eu realmente não tenho tempo disponível. E se a pessoa ficar chateada, lembre-se, os sentimentos dela são dela.
Você pode reconhecer a decepção, mas não se responsabilizar por ela. Eu entendo que você esteja decepcionado, mas eu não posso fazer o que você me pede. É como em alguns filmes de ação dos anos 90, onde o herói, mesmo sob pressão, mantém a calma e a postura. Ele não fica dando explicações para o vilão. Ele simplesmente age de acordo com seus princípios. Pense no Batman, por exemplo. Ele não fica dando muitas explicações para os policiais, mesmo que estejam numa boa. Benefícios de dizer não. Os benefícios de dizer não são imensos, meus amigos. Quando você começa a recusar o que não te serve, você abre espaço para dizer sim ao que realmente importa. Sua energia se concentra. Suas relações se tornam mais autênticas, porque as pessoas passam a te respeitar não pela sua disponibilidade infinita, mas pela sua integridade e autenticidade. Elas saberão que você estará lá de corpo e alma quando aceitar convites. Você se torna mais valorizado. É um exercício de liberdade, de responsabilidade com sua própria vida, de autoestima e autoconfiança. Eu me lembro de uma história de um amigo, o introvertido nato, que sempre se sentia culpado por não ir a todas as festas e eventos sociais. Essas situações o esgotavam. Um dia, ele simplesmente decidiu que só iria aos eventos que realmente o agradassem. No começo, alguns amigos ficaram confusos, até chateados, mas com o tempo eles entenderam. E o mais importante, ele passou a desfrutar muito mais dos poucos eventos que escolhia ir porque estava lá por vontade própria, não por obrigação. Ele se tornou mais presente, mais feliz. Outro amigo, extremamente solícito, acumulava tarefas e trabalhava horas extras sem necessidade, sentindo-se constantemente exausto. Ele perdeu um prazo importante para um projeto pessoal que amava, e foi aí que percebeu o custo de sua constante disponibilidade. Começou a praticar o não em pequenas coisas e depois em situações maiores. No início foi difícil, mas ele recuperou seu tempo, sua energia e o mais importante, sua paz de espírito. Ele aprendeu que dizer não a algo que não é essencial para você é dizer sim para algo que é. Ao fazer isso, você recarrega suas energias e encontra tempo para o que realmente importa. Sua produtividade e foco aumentam porque você está direcionando seus esforços para suas tarefas mais importantes. E, consequentemente, o estresse e a ansiedade diminuem ao eliminar compromissos que não estão alinhados aos seus objetivos. Sabe esses dois amigos? Quis parecer uma história bonita, mas sou eu em ambos os casos. Sinceramente, hoje tenho poucos convites, mas como eu sempre preferi ficar quieto em casa, isso foi um alívio. Abraçando o poder do não na sua vida diária. Essa busca por autenticidade não é nova. Pense nos anos 90, um período que muitos de nós vivemos intensamente. Filmes como O Clube da Luta, que estou até me cansando de repetir aqui, questionam o consumismo e a conformidade. Ou até mesmo em bandas de rock alternativo, que com suas letras gritavam um não ao mainstream e à superficialidade. Era uma época de questionamento, de buscar o próprio caminho, mesmo que isso significasse ir contra a corrente. A vida é finita, nosso tempo é limitado, e nossa energia é um recurso precioso. Não podemos ser tudo para todos, nem abraçar todas as oportunidades. Escolher onde investir esses recursos é a chave para uma vida com propósito. Você não é um clone dos outros, tem sua personalidade, e isso é bom. Sempre lembro daquele ditado, nem Jesus agradou a todos. Filmes e séries também nos mostram isso de forma poderosa. Em Matrix, Neo tem que escolher entre a pílula azul e a pílula vermelha. A pílula azul é o sim à ignorância confortável, a vida programada. A pílula vermelha é o não à ilusão, o sim à verdade, por mais dura que ela seja. É uma metáfora para a escolha que fazemos diariamente. Aceitar o que nos é imposto ou lutar pelo que realmente queremos. Consegue ver o que representa o sim e o não neste exemplo? No fim das contas, aprender a dizer não é um ato de amor próprio. É reconhecer que seu tempo, sua energia e sua paz são recursos finitos e preciosos. É uma das pedras angulares do essencialismo e um pilar fundamental para a vida de quem busca autenticidade. Não é sobre fechar as portas para o mundo, mas sim sobre abrir as portas para o seu eu verdadeiro. É um ato de autodefinição, de reivindicar o controle da sua própria história, de ser o autor e não apenas um NPC. É entender que nem tudo que brilha é ouro, e que a verdadeira riqueza está em alinhar suas ações com seus valores mais profundos. Então, bora refletir sobre o que está dizendo sim por medo ou por hábito e considerar o poder transformador de um não consciente?
Comece pequeno, pratique seu não em situações de baixo risco e sinta a liberdade que vem com cada recusa consciente. Porque às vezes o maior ato de coragem é justamente recusar o que não nos serve para abrir espaço para o que realmente importa. Conta aí nos comentários se essa situação te pega mais no trabalho ou na vida pessoal. Seguimos por lá. No meu foi um misto da vida profissional e amigos. E se puder, deixa o like para apoiar o conteúdo. E caso já tenha visto mais de um vídeo do canal, se inscreve também. Até depois.